Vanessa, tudo bem? Bom, primeiramente eu peço desculpas aqui pela demora em te falar sobre os exames, né? Mas realmente aqui estava bem complicado por causa da tomografia, ela veio numa resolução que não estava adequada para a gente ver. E enfim, vou dar uma passada aqui então sobre o seu caso, tá? Para a gente dar uma olhadinha aqui. Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte, essas aqui são as radiografias que a gente chama de bite wing, né? Elas são as radiografias que mostram as coroas dos dentes. E aí, aqui ó, então vamos pra lá, vamos ver aqui uma por uma. Essa daqui, a princípio, aqui ó, isso aqui não tá legal, esse escurinho aqui parece que é uma cárie, tá? Aqui também parece, e aqui também, entre esses dois dentes aqui. Aqui parece ser uma restauração. Quando a gente muda a angulação, essa aqui é de cima que eu mostrei agora, aqui ó, tudo indica que tem uma cariezinha aqui nesse dente e nesse dente aqui também, tá? E aqui também, aqui já tem até uma restauração, mas abaixo dessa restauração e nesse outro dentinho aqui também, beleza? Aqui já do outro lado, esse aqui é seu lado direito, né? Em cima e embaixo, e aqui a gente vai pro lado esquerdo, mesma coisa, nos mesmos dentes, só que no contralateral, né? No outro lado, mesma coisa aqui, ó, sinal de cárie aqui, tá? Aqui uma restauração extensa e tudo mais, e esse aqui foi feito canal, né? E enfim, e a gente vê o siso, né? Aqui, um pedacinho dele aqui e aqui, e do outro lado também. Bom, aqui eu até achei que teria problema com o tratamento de canal, mas aparentemente está funcionando super bem. Aqui um pedacinho do siso, tá? Aqui outro pedacinho do siso. E aí, aqui mais um pedacinho aqui do siso. E aqui, ó, aqui a gente tem a radiografia, as radiografias, a radiografia panorâmica. E aí, o que é importante aqui a gente pensar? Para você ver aqui, ó, esse dentinho ele está bem acima do que ele deveria estar. Ele deveria estar nessa altura aqui, só junto da outra coroa. Só que ele está com a raiz dele está praticamente inteira dentro do seio maxilar. E esse daqui a gente nem consegue observar a raiz dele. É um quadro que muito provavelmente, desculpe, é um quadro de anquilose. Ou seja, deixa eu te mostrar o que é essa anquilose aqui, ó. Você consegue perceber que existe um espacinho escuro aqui entre dente e osso. Aqui, ó. Aqui, né? Aqui. Então isso daqui quer dizer o quê? Que existe entre dente e osso, existe uma fibra que liga esses dois. Então você consegue perceber até uma micromovimentação desses dentes. Nesse caso aqui, quando a gente não consegue enxergar nem as raízes aqui, é muito comum da gente ter um quadro que a gente chama de anquilose. O que é anquilose? Que não existe esse espaço, não existem essas fibras ligando. E isso aqui está colado, está colabado mesmo, né? Está fundido o dente no osso, entendeu? É claro que isso dificulta mais o procedimento, porque esse dente ele fica muito mais preso do que deveria. E aí, pelo formato das raízes, olha como é que essas raízes são volumosas, né? Aqui embaixo mais volumosa ainda, com uma certa curvatura, né? Então isso aqui já tem uma característica já mais difícil de ser retirada. E aí a gente tem aqui, ó, não sei se você consegue perceber, isso aqui é um conduto, é um canal que passa aqui, ó, e ele está passando muito próximo aqui do dente. Aqui também, mesma coisa, sabe? Então esse daqui é o nervo alveolar inferior, né? E ele tem uma proximidade muito grande aqui desses dentes. Então aqui vamos para tomografia para a gente dar uma mapeada nisso aqui melhor, tá? Então vamos lá, então vamos pelo lado direito primeiro, tá? Aqui, o que a gente tem é o seguinte, olha aqui, ó. Nós vamos passar aqui, nós vamos chegar aqui na região dos sisos aqui, ó. Você pode perceber que esses dentinhos aqui, ó, esse siso, né? Ele está praticamente inteiro dentro do seio maxilar, uma boa porção dele aqui, ó, tá? E aí que vem a grande dificuldade aqui, só para ilustrar, né? Esse dentinho aqui, ó, você pode ver ele aqui, esse aqui é o siso, tá? Ele está dentro dessa cavidade aqui, que é uma cavidade escura, né? Que a gente vê aqui mais escuro, que é o seio maxilar. No de baixo, a gente vê que o siso ele inclinado, e aqui, ó,
vem atravessando aqui parte do dente. Vamos ver isso aqui mais detalhado, tá? A situação que a gente tem aqui, ó, é exatamente essa. Vou te mostrar. Aqui, ó. Então a situação que a gente tem aqui é o seguinte, esse daqui é o nervo, tá? E aí a gente vai vendo o quanto que ele vai sendo estrangulado, ele vai sendo espremido aqui nessa parede interna da mandíbula, até uma hora que ele passa aqui, ali do lado. Então isso aqui realmente existe um risco muito grande aqui de parestesia nesse dentinho aqui de baixo, tá? Que é a sensação de anestesiado, ela pode ficar às vezes uma parestesia que seja transitória, ou seja, vai demorar uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, ou então pode até ser uma parestesia permanente, né, que machuque aquele nervo ali e esse nervo ele pare de funcionar durante um tempo, né, ou então permanentemente mesmo. E esse aqui é do seu lado direito. Quando a gente vai para o lado esquerdo, a gente tem uma situação parecida. Vamos lá para o siso de cima. Ó, mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa, né? Esse siso, ele vai ter uma... Ali, ó. Ele está com boa parte dele lá para dentro do seio maxilar. E você lembra que eu falei que ele está anquilosado, né? Que ele tem características de anquilosado. Então, ele está grudado aqui numa parede fininha de osso, que nem aparece aqui. Essa parede tem 1 milímetro, vamos considerar assim. Então, assim, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo para que quando tire o dente não rompa essa parede, né? E crie uma comunicação entre o seio maxilar e a boca, chamada comunicação bucosinusal, tá? É claro que se isso acontecer, a gente tem que fechar essa comunicação, né? E enfim, mas é uma cirurgia que a gente torce muito para que não feche, para que não frature, para que a gente possa ter um pós-operatório mais tranquilo, né? E para que não tenha tanto problema, né? Se isso aqui acabar rompendo, é lógico que a gente vai tentar fechar e tal, mas pode ser que seja necessário depois outras abordagens, tá? Isso você não está livre disso acontecer. Vamos agora aqui para o siso de baixo, que vai ser esse aqui, ó. É isso aqui que eu falei da resolução, que não é das melhores, né? Mesma coisa, o nervo atravessando aqui, tá? Então a gente vai chegar aqui, ó. Mesma coisa. Vamos chegar aqui, ó, e aí a gente vai vendo esse nervo novamente, né? Ele sendo estrangulado, ele sendo espremido aqui, ó, pelo dente, né? E lembrando que esse dente tem raízes bem volumosas aqui, né? E que estão anquilosadas ali também. Então é o seguinte, esse caso seu é um caso que até semana passada eu fiz um bem parecido com o seu. É um caso que a gente precisa de fazer as extrações do dente. Eu indico muito um equipamento que chama piezo, tá? Esse equipamento a gente aluga ele para conseguir fazer a extração. Eu vou te mandar aí para você ver o que é o piezo. E enfim, e agora ficar desse jeito, ficar com esses dentes ali, é mais perigoso ainda, porque isso aqui pode, essa coroa, né? Deixa eu voltar aqui na radiografia. Isso aqui pode virar uma lesão a qualquer momento, né? Aqui, ó, isso daqui, ó. Isso aqui pode virar um cisto dentígero, né? Pode virar até um ameloblastoma aqui, ó. E esses daqui também, tá? Então, por isso, é para prevenir uma lesão que seja, que pode ser um pouco mais agressiva aí, um pouco ou totalmente mais agressiva. Essas duas lesões que normalmente acontecem, normalmente é o cisto dentígero e uma outra que é o ameloblastoma, tá? Então é isso, esse dentinho precisa de tirar, ele tem indicação de tirar, aliás, né? Para remover ele com o equipamento piezo, é o que está indicado da gente fazer. Ele é um equipamento que, ao invés como a broca ela vai desgastando ali, e a gente tem que chegar bem pertinho do nervo para conseguir tirar esse dente, tem que partir esse dente em 2, 3 pedaços. O piezo também vai precisar de partir, só que ele, ao invés dele rodar, né, ele vai fazer uma vibração.
isso aí ele consegue, por exemplo, quando ele encosta no tecido mole, né, na gengiva, no nervo ali, ele tem uma chance muito menor de machucar. Não é que está livre totalmente, mas você diminui, sei lá, para 10%, né? O que era uma chance de machucar com a broquinha, sei lá, com 40%, você passa para 2, 3% uma chance de machucar o nervo aqui. E como isso aqui vai ficar com uma cavidade muito grande, né, tanto de baixo, né, quanto de cima, eu recomendo colocar um biomaterial aqui, ó. Um biomaterial é para preencher esse alvéolo, né, para preencher esse espaço aqui e ajudar na cicatrização, evitar sangramento, evitar infecção, tá? Então isso aí que é o ideal de fazer, tá bom? Lógico que aqui agora vai ter um último detalhe, que é o seguinte: pela sua condição sistêmica, ou seja, pelo seu histórico de saúde ali, a gente sempre tem que pensar que existe uma sensibilidade maior, existe uma chance maior da gente ter distúrbios neurológicos aqui. E não existe maneira de fazer essas duas extrações, especialmente as inferiores, sem que haja um contato da raiz do dente no nervo, tá? Então isso aí é impossível, porque eles já estão em contato. Então, assim, embora haja indicação de mexer, de fazer a extração, essas extrações elas podem deixar numa situação pior do que está agora, tá? Que é realmente de desenvolver uma nevralgia, entendeu? Como a gente já observou, sabe, uma predileção do seu organismo para isso, né? Uma predileção não, uma facilidade do seu organismo para isso, tá bom? Mas mesmo assim, como a gente tem risco disso aqui se tornar uma lesão, né? Eu mantenho essa indicação de fazer a extração desses dentes, tá bom? Vou fazer o plano de tratamento aqui direitinho e te mando por aqui, tá? Obrigado, qualquer dúvida eu estou à disposição.